Olá, queridos do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia em Casa. Hoje eu quero atender aqui a um pedido de um inscrito do canal que pediu para a gente falar desse tema. Eu quero aqui ao máximo compactá-lo. É muito extenso o assunto, muito complexo, mas eu vou pegar a origem e vou compactá-lo bastante, não muito, para não ficar lacunas, mas eu espero que você, juntamente conosco, entenda um pouco melhor a respeito da grande tribulação. Queridos, muitas vezes o pessoal, quando quer falar desse tema, já vai logo para o livro do Apocalipse. Sim, lá tem muitas, mais muitas, né? Expressões, corrobora o assunto lá. Sim, capítulos e capítulos. Mas lá está mostrando como será. E a corroboração de uma profecia que já tinha sido dita. Não só lá, até Salmos fala da grande tribulação, alude à grande tribulação. Nós temos em Mateus, nós temos em Marcos, Lucas, nós temos em 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1 Corinto, em vários livros do Novo Testamento corrobora a grande tribulação. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é duas. Primeiro, onde está a profecia sobre a grande tribulação? Lá eu leio no Novo Testamento em que ela existirá e vamos passar, a humanidade vai passar esse momento, tá? Mas e a profecia? Quem disse isso a primeira vez? Quando foi que Deus entregou? Tá? Então, é no livro de Daniel. Daniel capítulo 9, 24 a 27, lá Deus entrega a respeito da grande tribulação nas 70 semanas de Daniel. Eu vou ler o texto, queridos. Não tem como ir parte a parte no texto. Como eu disse, leva horas para explicar o que está lá. Mas o principal que nós temos que saber é sobre o verso 27. É aí que está a profecia sobre a grande tribulação. Entregue para Daniel, depois de uma campanha de oração que ele fez de 21 dias, a respeito dos 70 anos de cativeiro que eles estavam tendo na Babilônia. O anjo veio trazer a resposta e veio trazer a revelação dessa profecia, que eram de 70 semanas. As 70 semanas não são de dias, domingo, segunda, terça, são de anos. Cada semana equivale a 7 anos. Logo, 70 semanas equivale a um período de 490 anos. Tá certo? Uma expressão mais acurada do que 70 semanas, existe traduções bíblicas que traz 70 setes. É mais correto, porque fala de 7 vezes o número 7 da semana. Tá bom? Então veja bem, 69 semanas, desde que Neemias saiu com a ordem de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, que tinha sido destruída, e ele estava cativo, desde esse período, ano 445 a.C., até ao Messias, foram 69 semanas. Tá bom? Desde a reconstrução de Jerusalém lá atrás, até o Messias, Jesus, 69 semanas. Jesus estipula a igreja, entrega para os apóstolos e sobe para o céu. Deixa o período da graça na terra, que é ao qual nós estamos vivendo, que é um espaço de tempo que tem entre a semana 69 e a semana 70. Quanto vai durar esse espaço de tempo? Não está na Bíblia e ninguém sabe, porque é o tempo da graça. Termina o espaço de tempo que nós estamos vivendo, que Deus parou o tempo para Israel e abriu para o mundo, para salvar todos os gentios da humanidade. Não sabemos quanto tempo esse lapso vai durar. Termina com o arrebatamento da igreja. Já dura 2000 anos, desde que Jesus começou a era da graça. Pode durar mais 1000, como pode acabar amanhã ou agora mesmo. Tá bom? Terminando esse lapso de tempo entre a semana 69, que é o período da graça, e a semana 70, volta a última semana que falta, a 70, a se cumprir. Ela não se cumpriu em lugar nenhum da Bíblia, e não dá para achar ela aqui na história. Ou seja, então está faltando uma semana da profecia das 70 semanas de Daniel. A última semana, todo mundo sabe que uma semana quer dizer 7 dias. Aqui no caso, 7 anos. Então é por isso que a gente sabe que a grande tribulação dura 7 anos. Não é 10, não é 5, não é 12, é 7, porque refere-se a uma semana de anos e a semana 70ª da profecia de Daniel. Esta última semana, ela é um tratamento acurado para os judeus depois do arrebatamento da igreja. Por que não é para a igreja? Porque na revelação de Daniel, para Daniel, o anjo vai dizer: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Tua santa cidade. Qual é a santa cidade deles? Jerusalém. Não é a nós, aqui do Ocidente, e que nem estamos no Oriente. Tá bom? Então veja bem, não é para a igreja. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, o anjo diz, e tua santa cidade. Tá bom? Então a última semana, que é a grande tribulação, a 70ª, estão determinadas sobre quem?
É claro que quem não for arrebatado com a igreja passa a grande tribulação. É claro que todos os ímpios da terra passarão a grande tribulação. Não é porque a profecia se refere diretamente aos judeus no Antigo Testamento que só os judeus vão passar ela. Claro que não. A humanidade inteira que não subir com a igreja vai passar ela. Mas a igreja será tirada dela. Por quê? Porque as 70 semanas não é para a igreja. Em nenhum momento do livro de Apocalipse a igreja é citada atravessando a grande tribulação. Em nenhum momento, tá bom? Às vezes a pessoa quer que a gente ache momentos na Bíblia que digam que a igreja não vai passar. É preciso procurar o momento em que a igreja vai passar. E não vai achar, porque não tem. Então eu vou ler aqui o texto de Daniel para vocês entenderem o que eu já expliquei. Daniel 9 e 27, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre sua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Queridos do Senhor, repararam? Verso 27, que é o que nos importa mais aqui. Esta última semana, e ele firmará concerto com muitos por uma semana, é a grande tribulação. Tá bom? Essa uma semana é 7 anos. Então aqui no livro de Daniel fica comprovada a existência da grande tribulação. Esse texto vai ser corroborado várias vezes no livro de Apocalipse. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Mateus, Lucas. Vai ser corroborado em 1 Coríntios, Romanos, algumas vezes nos Salmos. Tá bom? E Zacarias. Então nós vemos que esse texto, não estou lendo ele aqui isoladamente. Não tenho tempo, não tenho horas para fazer isso aqui, minuciosamente, mas ele está corroborado. Estou trazendo para vocês a origem, onde se comprova a existência da grande tribulação. Não é no livro de Apocalipse. Que lá a gente vai ler a confirmação, a revelação que João está tendo dela. De como será. Mas a revelação dela está aqui no livro de Daniel. Então repare que em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, de 15 a 17, declara lá que a grande tribulação é um período da ira de Deus contra a humanidade e para trazer o remanescente dos judeus que serão salvos. Porque é para eles. Como eu disse, quem não foi arrebatado passará a grande tribulação. E os ímpios também. Mas não é feita para eles. Tá bom? Então, se é um tempo da ira de Deus, registrada em Apocalipse capítulo 6, de 15 a 17, em 1 Tessalonicenses 5,9, a Bíblia diz que a igreja que não é da noite, não é das trevas, mas é do dia, mas é da luz, será salva da ira. Será salvo desse tempo de ira, porque Deus fará com que ela não atravesse a ira. A grande tribulação, registrada no Apocalipse, fica claro que é um tempo de ira. E em 1 Tessalonicenses fica claro que Deus tira o seu povo dessa ira. Em 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, nós vemos que a ira é para todos aqueles que rejeitou a salvação. Se a igreja aceitou a salvação, então ela não atravessa a ira, que é a grande tribulação. Não há porquê a igreja estar inserida no período da grande tribulação. Primeiro, a profecia das 70 semanas é para o povo de Daniel. E essa é a 70ª semana. Segundo, a igreja é salva da ira, porque aqueles que ficarão para atravessar a grande tribulação e não são judeus, são os que não aceitaram a salvação no tempo da graça que nós estamos vivendo agora, no tempo de Jesus. Por isso que existe um espaço de tempo entre a semana 69 e a 70. Aqui está a graça, aqui está o tempo da salvação por meio de Jesus Cristo. Tirando esse tempo, volta a 70ª semana. Tá bom? Então, em 2 Tessalonicenses, frisando de novo, 2, de 10 a 12, mostra que quem passa, quem atravessa a ira da grande tribulação? Os que não aceitaram a salvação. Tá bom?
A grande tribulação ela está descrita em Apocalipse, no capítulo 6, do verso 1 até Apocalipse, no capítulo 18 e verso 24. Em nenhum momento nesses mais de 12 capítulos a igreja é citada atravessando a grande tribulação. Em nenhum momento. Ao contrário, olha só o que diz Apocalipse 3 e 10, uma expressão que Jesus usou para a igreja Filadélfia, que é um modelo da igreja verdadeira. Filadélfia, das 7 igrejas do Apocalipse, é o modelo da igreja que agrada a Jesus. Então olha o que Jesus diz, Apocalipse 3 e 10, sobre Filadélfia, e uma representação sobre a igreja fiel em todo o mundo. Diz assim, 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O que diz aí? Eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Claro que esse período aqui, ele existiu no primeiro século também, quando Jerusalém foi invadida e destruída e tal. Então, muitos atribuem que a igreja aqui foi livre daquele momento lá. Mas é uma expressão e uma analogia, a igreja fiel em todo mundo que será livre da hora da tentação, que é a grande tribulação. Eu te livrarei, está descrito no versículo. Então nós temos versículos que diz que nós não passaremos, a igreja fiel não passará, e nós não temos nada que diga que a igreja passa através da grande tribulação. Tá certo? Em Lucas, no capítulo 21, 28 a 31, Jesus explica lá que o princípio das dores, ele marca o começo da grande tribulação, mas que mostra que a igreja está perto do seu término aqui na terra para subir, e que ela não atravessa as dores. A Bíblia fala que a igreja passa pelo princípio. São as coisas que nós vemos hoje, as pestes, os terremotos, as doenças, e são os princípios das dores. Mas as dores não é revelado para a igreja, porque as dores passará quem ficar na grande tribulação. Nós temos a revelação do princípio das dores no livro de Mateus, capítulo 24, e no livro de São Lucas, no capítulo 21, e Marcos também. Tá bom? Então o pessoal quer inserir a igreja aí, porque Jesus disse isso lá. Mas a igreja enfrenta os princípios das dores. Ele ainda disse que é só o princípio, porque as dores a igreja não passa. Tá bom? Em São Mateus 24, 14 a 31 todo, como eu já disse, fala do princípio das dores e que a igreja é tirada. Quando as dores chegar, a igreja passa assim os princípios. Não se pode negar que a igreja não está passando provas e terríveis assolações na terra. São o princípio das dores. Mas Jesus diz lá, olha, isso é só o princípio. Por quê? Porque a revelação das dores para a igreja, Jesus não deu. Não é para a igreja. Tá certo, queridos? Então nós temos aí Apocalipse 3 e 10, revelação de Jesus para a igreja fiel chamada Filadélfia, onde ele diz, como você guardou a palavra da paciência, eu vou te livrar da tentação que há de vir sobre todo mundo. E é a grande tribulação. Queridos do Senhor, então a grande tribulação é o quê? É a 70ª semana de Daniel que voltará a se cumprir, depois que a igreja foi tirada da terra. Mais uma vez, frisando, estamos vivendo entre a semana 69 e a semana 70. É um lapso de tempo que Jesus colocou para salvar toda a humanidade. Parou o tempo para Israel. Depois das 69 semanas, parou o tempo para Israel. Não que os judeus hoje não podem aceitar Jesus e ser crente e virar crente em toda parte do mundo. Se eles aceitar a era da graça, podem sim. Mas o remanescente que será salvo, cumprindo outras profecias que Jesus deixou, será salvo no período da grande tribulação. Tá bom? Então aprenda isso. A grande tribulação é profetizada ainda antes de Daniel, no livro de Levítico e no livro de Jeremias. Mas eu estou aqui no livro de Daniel porque esta revelação o anjo trouxe pessoalmente para ele. Não é para nós, não é para a igreja fiel, porque seremos salvos da ira. A grande tribulação é a ira de Deus sobre esse povo que rejeitou o seu filho e que ainda disse, quando rejeitou o seu filho, caia sobre nós o seu sangue. Tá bom? Então eles pediram isso. Os judeus que serão fiéis serão salvos lá. Tá bom? E toda a humanidade que não aceitar Jesus passará por ela. E todos os crentes dentro das igrejas que não subirem no arrebatamento passará por ela. Sim, mas não é para eles. Passarão de gaiato, como diz assim, porque não subiram com a igreja. Mas se você é fiel e acredita que Jesus tem um lugar nos esperando, como ele disse em Mateus, em São João 14, que existe um céu e que ele foi preparar a morada, que não é para nós turbar o coração, e quando estiver preparado ele voltará e nos levará para ele mesmo. Este dia ele vai fazer, levando a igreja para ele mesmo, é para nos livrar justamente
do período da grande tribulação. Tudo que você vê ao redor hoje não é grande tribulação. Pode ser tribulações, que a Bíblia diz que nós íamos passar mesmo. As pestes, a pandemia que estamos vivendo, não se compara. Entendendo as grandes tribulações, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, as 21 ocorrências citadas no livro de Apocalipse, que serão derramadas dentro da grande tribulação, ninguém nunca viu nenhuma. E não queira ver. Não queira ver. Nada do que se passa hoje iguala-se a uma dessas 21 ocorrências, que será a purificação da humanidade no livro de Apocalipse, dada dentro do período da grande tribulação. Não é para a igreja. A igreja será salva porque aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Ele nos tirará deste momento. Basta as atribulações diárias, basta as provações diárias para nós provarmos que amamos a Jesus e que queremos morar no céu. Fique com essa palavra, que Deus nos abençoe. É só uma porta, é só uma janela que nós queremos abrir na sua mente para você se interessar no assunto e ir atrás. Não trouxe todo o conhecimento do assunto aqui de jeito nenhum, tá bom? Mas saiba disso, que para entendermos a grande tribulação, primeiro é preciso entender as 70 semanas de Daniel. Deus nos abençoe. Espero ter atendido aí o pedido. Até a próxima. Fiquem na paz.